Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 149º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulo 15, livro de Salmos, capítulo 89, versículos 19 a 37, e o livro de Mateus, capítulo 24, dos versículos 1 a 31. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra. Precisamos acreditar na palavra de Deus. É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé. Quando tudo vier contra, a sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta que está sendo semeada agora. A sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 15. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Samuel disse a Saul: "Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos." Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim. 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: "Vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito." Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: "Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras." Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: "Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si o monumento." Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: "Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor."
Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Samuel mata Agag. Samuel disse: tragam aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para a sua casa em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 15. Este é um capítulo fundamental na história de Saul. O Senhor deu-lhe outra oportunidade para demonstrar seu valor, mas ele falhou mais uma vez, mentiu e foi julgado. Saul tinha o hábito de falar em vez de fazer e preferia dar meras desculpas e confessar seus pecados. Não importava o que houvesse acontecido, qualquer coisa ruim era sempre por culpa de outra pessoa. Saul estava mais preocupado em parecer bom perante o povo do que ser bom diante de Deus.
Considere as fases deste evento que custara a Saul o reino e, por fim, sua vida. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Algumas pessoas acham difícil acreditar que Deus ordenaria que uma nação inteira fosse destruída simplesmente por causa do que seus antepassados haviam feito séculos antes. Alguns desses críticos, talvez, confiem mais em sentimentos do que na verdade espiritual, não percebendo como o Senhor foi longâmino com essas nações e como elas foram indescritivelmente mais, conforme versículos 18 e 33 e também Gênesis 15, versículo 16. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Servir a Deus de modo aceitável implica fazer a vontade do Senhor da maneira certa, no tempo adequado e pelo motivo apropriado. Deus deu a Saul outra chance e ele lamentavelmente fracassou de novo. Não é de admirar que seu mentor Samuel tenha ficado irado e com o coração partido. Saul era o escolhido de Deus como rei e Samuel queria que ele tivesse êxito. No final, o fracasso do rei em exterminar todos os amalequitas resultou em sua morte, conforme 2 Samuel capítulo 1, versículos 1 a 10. Compreendendo o versículo 13, a saudação de Saul foi pura hipocrisia. Ele não tinha a bênção para dar a Samuel e não havia feito a vontade do Senhor. Primeiro, mentiu para si mesmo ao pensar que poderia fugir com um engano. Em seguida, mentiu para Samuel, que já sabia a verdade. Ele até tentou mentir para Deus ao dizer que usaria os animais poupados para realizar sacrifícios. Exposição bíblica dos versículos 17 a 21. Saul foi um jovem modesto no passado, conforme capítulo 9, versículo 21, mas agora, pela segunda vez, teve a intenção de desobedecer à vontade do Senhor e até erguer um monumento em honra ao acontecimento. Ele deveria aniquilar uma nação que, por séculos, havia feito mal. Contudo, ele próprio agiu mal. Confrontando com o seu erro, Saul começou a discutir com o servo de Deus e negar que havia cometido um erro. Exposição bíblica dos versículos 24 a 30. O rei Saul agora deixa de lado a frase, mas eu obedeci ao Senhor, versículo 20, e diz, pequei. No entanto, aquela não foi uma verdadeira expressão de arrependimento e tristeza pelo pecado, porque, ao repeti-la mais tarde, ele acrescentou, honra-me perante as autoridades do meu povo. Versículo 30. E eu encerro a compreensão do livro 1 Samuel capítulo 15 com a exposição bíblica dos versículos 30 a 35. A palavra de Deus simplesmente não havia penetrado a mente e o coração de Saul, e ele continuava preocupado em manter sua reputação, em vez de acertar com o Senhor. O motivo pelo qual Samuel mudou de ideia e decidiu adorar com Saul é um mistério, mas as ações de Samuel depois disso não deixaram dúvidas acerca de sua posição com relação ao rei. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 89, dos versículos 19 a 37. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança.
farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 89, dos versículos 19 a 37, trago a exposição bíblica dos versículos 19 a 20. Em um ato soberano de graça, o Senhor escolheu Davi para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Saul, de Benjamim, nunca estabeleceria uma dinastia, porque não era da tribo real de Judá. Conforme Gênesis 49, versículo 10. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 89, dos versículos 19 a 37, com a exposição bíblica dos versículos 21 a 27. Exposição bíblica dos versículos 21 a 27. O Senhor que escolheu Davi também o preparou para lutar em batalhas, liderar o exército e construir o reino, conforme versículos 21 a 23. Mesmo quando jovem, ele era conhecido por suas proezas. O Senhor estendeu o reinado de Davi porque ele era um homem humilde, que não promovia a si mesmo, conforme versículos 24 a 27. Finalmente, o Senhor estabeleceu Davi e prometeu-lhe um trono e uma dinastia para sempre, conforme versículo 4, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, incluindo os versículos 16, 24 a 26, 29 e 31. Promessa que seria cumprida em Jesus Cristo. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 24, dos versículos 1 a 31. O sermão profético. A destruição do templo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A grande tribulação. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 31. As palavras de Jesus mostram que ele estava discutindo eventos que aconteceriam na terra durante o tempo da tribulação, conforme versículo 8, no qual dores é um símbolo da tribulação, também os versículos 21 a 29. Depois que a igreja for subitamente retirada do mundo, virá um período de paz e segurança, conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 4, seguido por um tempo de terrível sofrimento. Exposição bíblica dos versículos 4 a 5. Os judeus muitas vezes foram enganados por falsos profetas e falsos cristos. O cavaleiro no cavalo branco em Apocalipse 6, versículos 1 a 2, é o anticristo, aquele último ditador mundial que desviará as nações. Ele começará sua carreira como um pacificador, assinando um pacto com Israel para protegê-lo de seus inimigos, conforme Daniel 9, versículo 27. E Israel receberá esse homem como seu grande benfeitor. João 5, versículo 43. Exposição bíblica dos versículos 15 a 22. Todo este parágrafo diz respeito apenas aos judeus, pois nenhum cristão deveria se preocupar com a violação da lei do sábado. Este evento pronuncia a grande tribulação, a última metade da 70ª semana de Daniel, quando os juízes de Deus serão lançados sobre a terra. Durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação, os juízos serão naturais, fome, terremotos e assim por diante. Mas, durante a última metade, os juízos serão sobrenaturais e devastadores. Durante este período, Deus cuidará de seus eleitos, conforme versículo 22, referindo-se aos judeus e aos gentios que creram e se converteram. Eleitos aqui não se refere à igreja, uma vez que ela terá sido arrebatada, pelo menos 3 anos e meio antes. O meio do período da tribulação é o mais importante, pois naquele momento acontecerá um incidente que foi profetizado séculos atrás por Daniel, conforme capítulo 9, versículos 24 a 27 do livro de Daniel.
Observe que esta profecia diz respeito apenas aos judeus e à cidade de Jerusalém, seu povo e a sua santa cidade. Daniel 9, versículo 24. Aplicá-la à igreja ou a qualquer outro povo ou lugar é interpretar mal a palavra de Deus. Compreendendo o versículo 15, a digressão de Mateus indica que o que Jesus estava ensinando faria mais sentido para as pessoas que estivessem lendo o Evangelho de Mateus nos últimos dias. Ao ler o profeta Daniel e as palavras de Jesus, esses cristãos entenderiam os acontecimentos e saberiam o que fazer. Esta é outra evidência de que o Sermão no Monte das Oliveiras se aplica às pessoas durante o período da tribulação. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 31, com a exposição bíblica e também estendendo os versículos de números 23 a 44. As condições do mundo serão tão terríveis que as pessoas ficarão imaginando se virá algum alívio, e isso dará aos falsos cristos oportunidades para enganar muitos. Satanás é capaz de realizar prodígios enganosos, conforme 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12, Apocalipse 13, versículos 13 a 14. Porém, o fato de poder realizar milagres não é garantia de que um líder religioso vem de Deus. Muitos judeus serão enganados, pois eles pedem sinais, conforme 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 22. No entanto, Cristo realizou verdadeiros sinais em nome de seu Pai e a nação o rejeitou. João 12, versículos 37 a 40. Mas as pessoas aceitarão os milagres de Satanás. Lamentável. A Bíblia não nos diz qual é o sinal do Filho do Homem que aparecerá no céu. Mateus 24, versículo 30. Mas as pessoas que estiverem vivas naquele momento irão reconhecê-lo. Quando Jesus vier para buscar a igreja, ele aparecerá nos ares e o seu povo será arrebatado para ir ao seu encontro. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Mas a segunda vinda do nosso Senhor no final da tribulação será um grande evento público que todo olho irá ver. Referência a Apocalipse 1, versículo 7. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.